As tecnologias de reconhecimento facial estão revolucionando a segurança pública, apresentando um panorama de possibilidades e desafios que moldam o futuro da aplicação da lei e da proteção da sociedade. Essa transformação, impulsionada por avanços significativos na inteligência artificial e na visão computacional, promete aumentar a eficiência das forças policiais, fortalecer a prevenção de crimes e acelerar a identificação de indivíduos envolvidos em atividades ilícitas. No entanto, a implementação dessas tecnologias não está isenta de controvérsias, levantando questões cruciais sobre privacidade, viés algorítmico e o potencial para uso indevido. A história do reconhecimento facial remonta à década de 60, com os primeiros sistemas baseados em algoritmos rudimentares e computadores de capacidade limitada. Esses sistemas iniciais, embora inovadores para a época, eram lentos, imprecisos e dependiam de condições ideais de iluminação e posicionamento facial. O verdadeiro salto tecnológico ocorreu nas últimas 2 décadas, impulsionado pelo aumento exponencial do poder computacional, pelo desenvolvimento de algoritmos de aprendizado profundo e pela disponibilidade massiva de dados de treinamento. Hoje, os sistemas de reconhecimento facial modernos utilizam redes neurais convolucionais para analisar e mapear características faciais únicas, como a distância entre os olhos, o contorno do nariz e o formato do queixo. Esses algoritmos, treinados em vastos conjuntos de dados de imagens faciais, são capazes de identificar indivíduos com alta precisão, mesmo em condições desafiadoras, como variações de iluminação, ângulos de visão e expressões faciais. A capacidade de processar e analisar imagens em tempo real tornou o reconhecimento facial uma ferramenta valiosa para a segurança pública. O reconhecimento facial encontra aplicações em diversas áreas da segurança pública. Um dos usos mais comuns é a identificação de criminosos procurados. As forças policiais podem alimentar os sistemas com fotos de indivíduos procurados, em seguida, usar câmeras de vigilância em locais públicos, como aeroportos, estações de trem e áreas de grande circulação, para rastrear seus movimentos e alertar as autoridades quando forem detectados. Essa capacidade de identificação em tempo real pode ser crucial para prevenir crimes e capturar fugitivos. Outra aplicação importante é a identificação de vítimas de crimes. Em casos de pessoas desaparecidas ou identificação de corpos, o reconhecimento facial pode ajudar a acelerar o processo de identificação e fornecer informações críticas para as investigações. Comparando imagens faciais de vítimas com bancos de dados de pessoas desaparecidas, as autoridades podem reduzir o tempo necessário para identificar indivíduos e fornecer algum alívio às famílias enlutadas. Além disso, o reconhecimento facial pode ser usado para controlar o acesso a áreas restritas, como prédios governamentais, instalações militares e eventos de grande porte. Ao implementar sistemas de reconhecimento facial nas entradas, as autoridades podem garantir que pessoas autorizadas tenham acesso, aumentando a segurança e prevenindo a entrada de indivíduos com intenções maliciosas. Essa aplicação se estende também ao controle de fronteiras, permitindo a identificação rápida e precisa de indivíduos que tentam entrar ilegalmente no país ou que possuem mandados de prisão pendentes. A análise de vídeo, impulsionada pelo reconhecimento facial, também está transformando a maneira como as forças policiais monitoram e respondem a eventos em tempo real. Os sistemas atuais podem detectar automaticamente comportamentos suspeitos, como pessoas carregando armas, aglomerações repentinas ou indivíduos correndo em pânico. Ao identificar esses padrões de comportamento, as autoridades podem responder rapidamente a situações de emergência, prevenir crimes e garantir a segurança pública. O uso de reconhecimento facial em investigações criminais também tem se mostrado promissor. Em casos de roubos, assaltos ou outros crimes, as autoridades podem usar imagens de câmeras de segurança para identificar suspeitos e rastrear seus movimentos. Ao analisar as características faciais de indivíduos capturados em vídeo, os sistemas podem comparar as imagens com bancos de dados criminais e fornecer pistas importantes para as investigações. Em alguns casos, o reconhecimento facial pode ser a chave para identificar e prender criminosos que, de outra forma, permaneceriam não identificados. Apesar dos benefícios potenciais, o uso de reconhecimento facial na segurança pública levanta questões importantes sobre privacidade e direitos civis. A coleta e o armazenamento de dados biométricos em larga escala podem levar à vigilância em massa e à erosão da liberdade individual. A possibilidade de que os dados sejam usados para rastrear os movimentos de indivíduos, monitorar suas atividades e criar perfis de comportamento levanta preocupações sobre o potencial para abuso e discriminação. Além disso,
Os algoritmos de reconhecimento facial nem sempre são precisos, e podem apresentar viés racial ou de gênero. Estudos têm demonstrado que alguns sistemas são menos precisos na identificação de pessoas negras ou mulheres, o que pode levar a falsos positivos e acusações injustas. É crucial que os algoritmos sejam testados e calibrados para garantir que sejam justos e imparciais. A falta de transparência nos algoritmos e a dificuldade em contestar decisões baseadas em reconhecimento facial também são motivos de preocupação. A regulamentação do uso de reconhecimento facial na segurança pública é essencial para equilibrar os benefícios da tecnologia com a proteção dos direitos individuais. É necessário estabelecer limites claros sobre a coleta, o armazenamento e o uso de dados biométricos, garantindo que a privacidade seja protegida e que os algoritmos sejam justos e imparciais. A transparência nos algoritmos e o direito de contestar decisões baseadas em reconhecimento facial também são fundamentais. O debate sobre reconhecimento facial na segurança pública envolve uma variedade de perspectivas. As forças policiais defendem o uso da tecnologia como uma ferramenta crucial para combater o crime e proteger a sociedade. Os defensores da privacidade alertam sobre os riscos da vigilância em massa e da erosão da liberdade individual. Os legisladores enfrentam o desafio de criar regulamentações que equilibrem os benefícios da tecnologia com a proteção dos direitos individuais. O futuro do reconhecimento facial na segurança pública dependerá de como essas questões serão abordadas. É fundamental que haja um diálogo aberto e transparente sobre os riscos e benefícios da tecnologia, envolvendo todos os stakeholders, incluindo forças policiais, defensores da privacidade, legisladores e a sociedade em geral. A implementação de regulamentações claras e eficazes é crucial para garantir que a tecnologia seja usada de forma responsável e ética. A educação e a conscientização sobre os riscos e benefícios do reconhecimento facial também são importantes para garantir que a sociedade esteja informada e capacitada para tomar decisões sobre o uso da tecnologia. A pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias de reconhecimento facial continuam a avançar, prometendo maior precisão, eficiência e transparência. O desenvolvimento de algoritmos mais justos e imparciais é uma prioridade, assim como o desenvolvimento de sistemas que protejam a privacidade dos indivíduos. A integração do reconhecimento facial com outras tecnologias, como inteligência artificial e análise de dados, também promete transformar a maneira como a segurança pública é gerenciada. A tecnologia de reconhecimento facial está sendo implementada em várias cidades do mundo, cada uma com suas próprias abordagens e desafios. Algumas cidades estão usando a tecnologia para identificar criminosos procurados e prevenir crimes, enquanto outras estão se concentrando em controlar o acesso a áreas restritas e melhorar a segurança em eventos de grande porte. O acompanhamento dessas iniciativas e a análise dos resultados são importantes para entender os benefícios e os desafios da implementação da tecnologia em diferentes contextos. O compartilhamento de informações e melhores práticas entre as cidades pode ajudar a garantir que a tecnologia seja usada de forma eficaz e responsável. Os custos da implementação e manutenção de sistemas de reconhecimento facial também são uma consideração importante. A instalação de câmeras de vigilância, o desenvolvimento e a manutenção de bancos de dados biométricos e o treinamento de pessoal podem ser caros. É importante avaliar cuidadosamente os custos e benefícios da implementação da tecnologia antes de tomar uma decisão. O acesso a financiamento governamental ou privado pode ajudar a reduzir os custos da implementação. A responsabilidade pelo uso de reconhecimento facial na segurança pública é um tema central. É crucial que haja mecanismos claros para responsabilizar as autoridades por qualquer uso indevido da tecnologia. A criação de um órgão independente para supervisionar o uso de reconhecimento facial e investigar denúncias de abuso pode ajudar a garantir que a tecnologia seja usada de forma responsável e ética. A transparência nos procedimentos e a divulgação de informações sobre o uso da tecnologia também são importantes para garantir a responsabilização. A segurança dos dados biométricos é uma preocupação fundamental. Os bancos de dados biométricos são alvos atraentes para hackers e criminosos, e a violação desses bancos de dados pode ter graves consequências para a privacidade e a segurança dos indivíduos. É essencial implementar medidas de segurança robustas para proteger os dados biométricos contra acesso não autorizado ou roubo. A criptografia de dados, o controle de acesso e a auditoria regular do sistema são medidas importantes para garantir a segurança dos dados. A colaboração entre as forças policiais, as empresas de tecnologia e os pesquisadores é fundamental para garantir que a tecnologia de reconhecimento facial seja usada de forma responsável e eficaz.
O compartilhamento de informações, o desenvolvimento de padrões e boas práticas e a realização de pesquisas conjuntas podem ajudar a impulsionar a inovação e garantir que a tecnologia seja usada para o bem da sociedade. O estabelecimento de um fórum regular para o diálogo e a colaboração entre os stakeholders pode ajudar a construir confiança e promover o uso responsável da tecnologia. O impacto do reconhecimento facial na confiança pública é um tema importante. Se a tecnologia for usada de forma transparente e responsável, pode aumentar a confiança pública nas forças policiais e no sistema de justiça criminal. No entanto, se a tecnologia for usada de forma abusiva ou discriminatória, pode erodir a confiança pública e levar à resistência e ao protesto. É essencial que as autoridades se comuniquem abertamente com o público sobre o uso da tecnologia, explicando os benefícios e os riscos e ouvindo as preocupações da comunidade. A educação pública sobre reconhecimento facial é fundamental para garantir que a sociedade esteja informada e capacitada para tomar decisões sobre o uso da tecnologia. A divulgação de informações sobre como a tecnologia funciona, como ela é usada e quais são os direitos dos indivíduos pode ajudar a aumentar a compreensão e a aceitação da tecnologia. A realização de workshops, palestras e campanhas de conscientização pode ajudar a educar o público sobre o reconhecimento facial e seus impactos na sociedade. A análise contínua e a avaliação do impacto do reconhecimento facial na segurança pública são essenciais para garantir que a tecnologia esteja sendo usada de forma eficaz e responsável. A coleta de dados sobre o uso da tecnologia, a análise dos resultados e a avaliação dos impactos na criminalidade e na segurança pública podem ajudar a identificar áreas de melhoria e garantir que a tecnologia esteja atendendo aos seus objetivos. A disseminação dos resultados da análise e avaliação pode ajudar a informar o debate público e promover o uso responsável da tecnologia. Tecnologias de reconhecimento facial estão transformando a segurança pública. Se houver número, escreva por extenso em PT_BR. Essa transformação, impulsionada pela crescente sofisticação dos algoritmos e pela proliferação de câmeras de vigilância, oferece um potencial sem precedentes para agilizar investigações criminais, prevenir delitos e otimizar a alocação de recursos policiais. Contudo, essa poderosa ferramenta também suscita preocupações significativas em relação à privacidade, ao viés algorítmico e ao potencial para uso indevido, exigindo um debate público profundo e a implementação de regulamentações rigorosas para garantir que seja utilizada de forma ética e responsável. O reconhecimento facial opera através da análise de características únicas do rosto humano, criando um modelo matemático que pode ser comparado com bancos de dados de imagens pré-existentes. Esses bancos de dados podem incluir fichários policiais, registros de carteiras de motorista, fotos de passaportes e até mesmo imagens coletadas de redes sociais. Quando uma imagem de um rosto é capturada por uma câmera, o sistema compara essa imagem com seu banco de dados, procurando por correspondências que excedam um determinado limiar de confiança. Se uma correspondência for encontrada, o sistema pode alertar as autoridades, fornecendo informações sobre a possível identidade da pessoa. A aplicação do reconhecimento facial na segurança pública se manifesta em diversas frentes. Em aeroportos e estações de trem, essa tecnologia pode ser utilizada para identificar indivíduos procurados pela polícia ou que constem em listas de terroristas. Em eventos públicos, como shows e jogos esportivos, o reconhecimento facial pode auxiliar na detecção de pessoas com histórico de violência ou que representem uma ameaça à segurança. Em áreas de alto índice de criminalidade, câmeras equipadas com reconhecimento facial podem dissuadir a prática de delitos e auxiliar na identificação de suspeitos após a ocorrência de um crime. Um exemplo prático do uso do reconhecimento facial na segurança pública é a cidade de Nice, na França. Após o ataque terrorista de 2016, a cidade implementou um sistema de reconhecimento facial em suas câmeras de vigilância para auxiliar na identificação de potenciais ameaças. O sistema foi utilizado para monitorar multidões durante eventos públicos e para identificar indivíduos procurados pela polícia. Embora a implementação tenha gerado debate sobre privacidade, as autoridades argumentaram que a ferramenta era essencial para garantir a segurança dos cidadãos. Nos Estados Unidos, a cidade de San Diego, na Califórnia, utilizou o reconhecimento facial para identificar suspeitos de crimes como roubo, agressão e tráfico de drogas. O sistema permitiu que a polícia identificasse indivíduos que haviam sido previamente fichados e que estavam sendo investigados por novos crimes. A implementação gerou controvérsia, com críticos argumentando que a tecnologia poderia ser utilizada para monitorar injustamente comunidades marginalizadas.
Um caso que ilustra o potencial de uso indevido do reconhecimento facial é o da China, onde a tecnologia é amplamente utilizada para monitorar a população. O governo chinês utiliza o reconhecimento facial para controlar o acesso a edifícios, monitorar o tráfego nas ruas e até mesmo para punir pessoas que cometem pequenas infrações, como atravessar a rua fora da faixa de pedestres. Essa vigilância generalizada tem gerado críticas da comunidade internacional, que acusa o governo chinês de violar os direitos humanos e de criar um estado de vigilância orwelliano. No Brasil, o uso do reconhecimento facial na segurança pública ainda é incipiente, mas crescente. Algumas cidades, como Rio de Janeiro e Salvador, já implementaram sistemas de reconhecimento facial em suas câmeras de vigilância. No Rio de Janeiro, o sistema foi utilizado para identificar foragidos da justiça e para auxiliar na investigação de crimes como roubos e furtos. Em Salvador, o sistema foi utilizado para monitorar o centro da cidade e para identificar pessoas com mandados de prisão em aberto. No entanto, a implementação do reconhecimento facial no Brasil enfrenta desafios significativos. Um dos principais desafios é a falta de regulamentação específica para o uso da tecnologia. Atualmente, não existe uma lei federal que estabeleça regras claras sobre a coleta, o armazenamento e o uso de dados biométricos faciais. Essa falta de regulamentação gera insegurança jurídica e aumenta o risco de abusos. Outro desafio é a questão do viés algorítmico. Estudos têm demonstrado que os algoritmos de reconhecimento facial podem apresentar maior taxa de erro na identificação de pessoas negras, o que pode levar a prisões injustas e a outros tipos de discriminação. É fundamental que os algoritmos utilizados pelas autoridades brasileiras sejam testados e ajustados para minimizar o risco de viés. Além disso, é importante garantir que a população seja informada sobre o uso do reconhecimento facial e que tenha mecanismos para questionar e contestar os resultados gerados pela tecnologia. A transparência e a prestação de contas são essenciais para garantir que o reconhecimento facial seja utilizado de forma ética e responsável. A título de esclarecimento, sistemas de reconhecimento facial, por serem intrinsecamente dependentes da luminosidade do ambiente e da qualidade das imagens capturadas, ainda esbarram em limitações técnicas. Em condições de baixa luminosidade ou quando as imagens são de baixa resolução, a precisão do sistema pode ser comprometida. Condições climáticas adversas, como chuva ou neblina, também podem afetar o desempenho do reconhecimento facial. Portanto, a implementação dessa tecnologia deve levar em consideração essas limitações técnicas e prever mecanismos para mitigar seus efeitos. Ademais, é crucial ressaltar que a tecnologia de reconhecimento facial não é infalível e que, em nenhuma hipótese, deve ser utilizada como a única ferramenta para identificar um suspeito. A identificação de um indivíduo deve sempre ser confirmada por outros meios, como depoimentos de testemunhas, provas materiais e investigações policiais. O reconhecimento facial deve ser utilizado como uma ferramenta complementar, que auxilia na investigação, mas que não substitui o trabalho da polícia. A regulamentação do uso de reconhecimento facial deve abordar diversos aspectos, incluindo a definição de quais dados podem ser coletados, como esses dados podem ser armazenados e utilizados, quem pode ter acesso aos dados e quais são os direitos dos indivíduos em relação aos seus dados biométricos. A regulamentação deve também estabelecer limites claros para o uso do reconhecimento facial, proibindo, por exemplo, o uso da tecnologia para vigilância em massa ou para discriminação racial ou social. Em alguns países, como a União Europeia, já existem regulamentações rigorosas sobre o uso de reconhecimento facial. O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados RGPD da União Europeia estabelece regras claras sobre o tratamento de dados biométricos e exige o consentimento explícito dos indivíduos para a coleta e o uso de seus dados faciais. O RGPD também proíbe o uso de reconhecimento facial para vigilância em massa e exige que as empresas e os governos realizem avaliações de impacto sobre a proteção de dados antes de implementar sistemas de reconhecimento facial. No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados LGPD estabelece princípios gerais sobre a proteção de dados pessoais, mas não aborda especificamente o reconhecimento facial. A LGPD exige o consentimento dos indivíduos para o tratamento de seus dados pessoais e estabelece o direito dos indivíduos de acessar, corrigir e excluir seus dados. No entanto, a LGPD não estabelece limites claros para o uso do reconhecimento facial e não proíbe o uso da tecnologia para vigilância em massa. A crescente utilização de sistemas de reconhecimento facial demanda um debate público amplo e transparente sobre os seus benefícios e riscos.
A sociedade precisa estar ciente do que essa tecnologia é capaz de fazer e de como ela pode afetar a sua vida. O debate deve envolver especialistas em tecnologia, juristas, defensores dos direitos humanos, representantes da sociedade civil e autoridades governamentais. É crucial que a sociedade participe ativamente da definição das regras que irão reger o uso do reconhecimento facial. A regulamentação não pode ser imposta de cima para baixo, mas deve ser o resultado de um processo democrático e participativo. A sociedade deve ter voz na definição de quais são os limites aceitáveis para o uso dessa tecnologia. A implementação do reconhecimento facial na segurança pública pode trazer benefícios significativos para a sociedade, mas também apresenta riscos que não podem ser ignorados. É fundamental que a tecnologia seja utilizada de forma ética e responsável, com respeito à privacidade e aos direitos dos cidadãos. A regulamentação, a transparência e a prestação de contas são essenciais para garantir que o reconhecimento facial seja utilizado para o bem comum. Em um cenário futuro, com a tecnologia de reconhecimento facial se tornando cada vez mais precisa e onipresente, é imperativo que a sociedade esteja preparada para lidar com os desafios éticos e sociais que essa tecnologia apresenta. A educação e a conscientização são fundamentais para que as pessoas possam tomar decisões informadas sobre o uso do reconhecimento facial e para que possam proteger os seus direitos. A verdadeira transformação na segurança pública não reside na tecnologia, mas na forma como a utilizamos. O reconhecimento facial, como qualquer ferramenta poderosa, pode ser utilizada para o bem ou para o mal. Cabe a nós, como sociedade, garantir que essa tecnologia seja utilizada para proteger os nossos direitos e para construir um futuro mais seguro e justo para todos. A tecnologia em si não é a solução, mas sim a forma como a implementamos alinhada com os valores da sociedade.